Olá, pessoal! Hoje nós vamos entrar, ainda, né, dando continuidade à análise quantitativa de medicamentos. A técnica de hoje vai ser a cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector de ultravioleta. Então, sem dúvida, depois da espectrofotometria, isso a gente falando dos métodos oficiais da farmacopeia brasileira, o HPLC, né, como a gente costuma utilizar essa sigla em inglês, é a técnica de análise quantitativa mais utilizada. E aí, nós comentamos na aula sobre espectrofotometria que uma das limitações da espectrofotometria é justamente quando o analito ele tem uma absorção na mesma faixa de comprimento de onda de outros componentes da formulação. Então, isso acaba inviabilizando a análise quantitativa pela espectrofotometria. E nós vimos que a espectrofotometria tem um custo muito mais acessível, é mais rápido, de mais simples manuseio. Então, no caso de produtos acabados, que normalmente na formulação nós vamos ter ali os recipientes e outros componentes da formulação, muito provavelmente a gente acaba necessitando utilizar a cromatografia líquida de alta eficiência. Por quê? Porque inicialmente é importante que a gente separe essas substâncias, então o HPLC ele está ali na função de separação para que a gente possa quantificar essas substâncias que é do nosso interesse. E aí o detector, né, de ultravioleta visível é o mais utilizado, sem dúvida, né? É como se fosse um espectrofotômetro, né? Só que aí a gente entra com a cromatografia líquida para separar essas substâncias. Então a gente consegue realizar análise quantitativa. Se vocês pegarem a farmacopeia americana, a maior parte dos métodos de análise quantitativa é por HPLC. Bem, então o controle de qualidade, como eu falei para vocês, ele depende de técnicas instrumentais e não instrumentais de análise, que sejam seguras, rápidas, baratas e, obviamente, a gente prefere, né, uma simples operação. Então, não só na análise quantitativa, mas a gente também utiliza essas técnicas na identificação de substâncias, na quantificação, que é a abordagem que a gente vai entrar precisamente nessas aulas, né, das substâncias ativas ou de outros elementos também no produto acabado. Por quê? Porque pode ser que a gente queira quantificar não só o princípio ativo, mas, por exemplo, quantificar os produtos de degradação, as impurezas. Então, a gente também tem métodos, a gente quantifica da mesma maneira em alguns casos, como por exemplo o ácido salicílico, que é um contaminante, que é o produto de degradação do ácido acetilsalicílico. Então a gente também pode fazer uma análise quantitativa por HPLC para ver se ele não excede o limite. Assim como o disulfeto de captopril, que é um produto de degradação, é a formação de um dímero do captopril, também a gente pode realizar essa análise quantitativa, fazer a curva de calibração, fazer tudo certinho, da mesma maneira que a gente faz para o princípio ativo, para quê? Só que dessa vez ele não pode exceder o limite especificado pela monografia ou pela especificação lá do produto. Além disso, a gente pode também analisar coadjuvantes, né? E como eu já falei com vocês, os contaminantes. Então, para quantificar ou identificar substâncias, é necessário, na maioria das vezes, como eu falei com vocês, que a gente tenha a separação. Então, às vezes, a gente não consegue realizar essa análise ali na matriz, que é um pouco mais complexa, né? Na matéria-prima é mais tranquilo, porque a gente imagina que vai ter mais de 90% ali, vai ser o princípio ativo, mas no produto acabado, não. No produto acabado, normalmente a gente tem outros componentes da formulação. Por isso que às vezes a gente tem a necessidade de fazer essa separação prévia. E obviamente, quanto mais pura e homogênea a amostra, mais fácil é essa análise e menor erro, a gente tem menores interferências de outras substâncias ali naquela análise quali ou quantitativa. E aí, sem dúvida, né, a cromatografia ela é a técnica mais utilizada para realizar essa etapa de separação, para que a gente possa fazer essa análise, seja ela qualitativa, seja ela quantitativa. E aí alguns motivos, né, que a cromatografia ela é muito difundida na área de controle. A versatilidade, enfim, a gente consegue praticamente mais de 90% dos analitos da área farmacêutica, a gente consegue
realizar por métodos cromatográficos. Então, assim, é um método muito empregado. A rapidez, né? Porque também a gente consegue realizar a automatização desse método. Então, isso a gente tem vantagem na indústria. A precisão dele é muito boa, né? A sensibilidade dele, né? O método acaba sendo mais sensível que a espectrofotometria. É um método mais robusto, né? Ele resiste melhor a pequenas variações do dia a dia e a flexibilidade. Então, sem dúvida, esse é uma tendência, né, dos métodos de praticamente a gente trabalhar mais de 99% através do HPLC. Bem, então, essa parte mais instrumental, né, da técnica em si, eu vou deixar para vocês assistirem as outras aulas que já tem aí no meu canal. Eu tenho outras aulas falando mais detalhadamente de como funciona, né, o HPLC e etc. E nessa aula de hoje o foco vai ser análise principalmente quantitativa, né, de medicamentos. Então, eu vou falar muito brevemente da parte de instrumentação, porque a gente já tem aulas que acabam aprofundando um pouco mais essa abordagem. Bem, então, basicamente a gente tem as colunas, né? As colunas são bastante importantes e aí normalmente a gente utiliza colunas analíticas, né? Que vai ter um diâmetro ali de 2 a 6 milímetros, né? Então aqui a gente tem uma coluna cromatográfica, né? Recheada, que a gente vai ver que mais de 90%, sei lá, das análises que a gente faz é utilizando a fase reversa, né? É a fase ligada. Então, o que seria a fase normal? Os polímeros de sílica gel, que é a fase estacionária extremamente polar, só que ela é bastante limitada para a área de análise de fármaco. Então, esses grupos silanóis, a gente faz uma derivatização química, né, que chamamos de fase ligada, tá? Então, isso aqui é extremamente polar, isso aqui vai reter os compostos polares, e aí a gente vem com um empacotamento adicionando grupos apolares, como o grupo octilsilano, onde você tem aqui uma cadeia carbônica de 8 átomos de carbono, então deixa isso bastante apolar. O mais utilizado, né, octadecilsilano, que é o famoso C18, que é o que vocês vão ver boa parte dos métodos, e a gente pode também colocar aqui um grupo fenila, tá, que é o fenilsilano. Então são as fases ligadas mais utilizadas na nossa área. E aí a fase normal, né, versus a fase reversa, né? Aqui a gente tem aqui esse esquema. O que é a fase normal? A gente tem a fase estacionária. Ela é polar. E a fase móvel, ela é apolar. E a fase reversa, ela é exatamente o contrário. Então, a gente vai se deter aqui, ó. Fase reversa. É o que mais nos interessa. Então, a gente tem o que? Tá vendo? Esse grupo metila aqui representando. Então, a gente tem uma fase estacionária apolar e uma fase móvel polar. Quem é essa fase estacionária? Coluna C8, coluna C18. Então, essa daqui, sem dúvida, é a mais utilizada. E quem são esses solventes? Normalmente, a gente utiliza uma fase aquosa misturado com um solvente orgânico. Então, aqui a gente vai ter de solvente orgânico, de modificador orgânico, a gente vai ter acetonitrila e o metanol. São os mais utilizados. E também vocês podem ter o tretahidrofurano. Mas aqui, ó, metanol e acetonitrila são os mais utilizados. Acetonitrila acaba tendo a separação melhor, só que a acetonitrila é muito mais cara que o metanol, tá? E também, né, do ponto de vista de química ambiental, ela é mais, digamos assim, ela tem um dano ambiental maior do que o metanol. E aí, de fase aquosa? De fase aquosa, pode ser a água pura, a água purificada, mas normalmente a gente ajusta o pH dessa água. Ou a gente acidifica, a gente pode colocar, né, algumas, por exemplo, 1%,
de ácido fosfórico ou 1% de ácido fórmico ou ácido acético. Então, é muito comum que a gente, ao invés de utilizar água pura, a gente acidifique ou alcaliniza. Para alcalinizar, a gente vai usar o quê? Alguns tampões, né? Quando eu quero alcalinizar. Então, vai depender da característica dos fármacos que eu estou separando, né? E a gente viu que boa parte dos fármacos, eles são ou ácidos fracos ou bases fracas, tá? E aí, quando eu tenho um pH ácido, o meu fármaco que tem uma característica mais ácida vai estar na forma predominantemente não ionizada. E isso faz com que eu tenha uma melhor resolução do pico cromatográfico. Enquanto que as bases fracas, um pH básico, eles vão ter o que? Também a fração não ionizada. Então, normalmente, quando eu tenho fármacos que têm características de bases, a gente costuma optar pelo tampão. Quando eu tenho fármacos que têm características mais ácidas, a gente procura acidificar esse meio. E algumas vezes a gente tem misturas de fármacos ácidos e básicos, como é o exemplo que a gente vai trabalhar na aula. Então, a gente escolhe um pH ácido ou pH básico para que as moléculas estejam ou predominantemente na forma ácida ou predominantemente na forma ionizada ou não ionizada. Por quê? Se eu tiver um equilíbrio entre fração ionizada e não ionizada de uma molécula, eu tenho um problema na resolução do pico. Eu posso ter um pico mais alargado ou, às vezes, formando, por exemplo, um ombro. Por quê? Porque a fração ionizada e não ionizada da mesma molécula vai ter diferentes afinidades pela fase estacionária. Então, quando a molécula não ionizada daquele fármaco, ele vai ter maior afinidade, no caso, pela fase estacionária da fase reversa. Então, ele vai retardar um pouco essa saída. Enquanto que a fração ionizada vai ter o quê? Vai ter afinidade pela fase móvel. Então, ele vai adiantar um pouco a sua saída. E isso vai causar o quê? Um alargamento do pico. Ou picos com ombros, por exemplo. Então, por isso que é importante que a gente controle o pH da fase móvel, para que a gente possa não ter esse problema de formação de ombro ou de alargamento de pico, tá? E aí, a gente vai falar, né, depois dos módulos de eluição. Então, para eu melhorar a minha separação, eu posso diminuir o tamanho da partícula, que são aquele tamanho de partícula das colunas de HPLC, porque aí eu aumento a superfície de contato e a interação do meu analito com a fase estacionária. E reduzir também a velocidade de fluxo, porque se eu reduzo a velocidade de fluxo, eu favoreço a interação das moléculas do analito com a fase estacionária. Então, eu costumo, nessas condições, eu melhoro a eficiência da separação, né? A resolução desses picos. Só que também eu aumento o tempo de análise. E a força do solvente, um solvente mais forte vai resultar em um menor tempo de retenção. Então, quando a gente pensa, né, os solventes polares, eles são mais fortes para a fase normal e os apolares na fase reversa. Então, aqui a gente tem essa tabelinha, né, mostrando aqui alguns solventes e a sua força. Então, na fase reversa,
A água vai ser o solvente mais fraco, tá? Então aqui. E o solvente mais forte vai ser o quê? Vai ser o solvente orgânico. Então, a gente vai focar o quê? Aqui na fase reversa. Então, quando eu estou começando uma corrida, e se eu tiver na eluição em gradiente, o percentual, né? E a gente tem que ir aumentando gradativamente a força da fase móvel para ele ir arrastando as substâncias. Normalmente eu começo com percentual da fase aquosa, né? Que é a água, ou a água acidificada, ou tampão, em maior proporção, tá? E vou diminuir, vou começar com a fase orgânica em menor proporção. E aí a gente vai invertendo isso aqui. A gente vai aumentando a proporção, né, da fase orgânica e diminuindo a proporção da fase aquosa. E aí a gente consegue uma melhor separação num sistema em gradiente. Bem, em termos de instrumentação, né? Normalmente a gente tem um frasco, onde você vai ter uma bomba que vai puxar esse solvente, ele vai misturar esse solvente, se você tiver, né, ali mais de um reservatório, e aí você vai ter, né, a injeção, né, ele vai em direção à coluna, e aí vai separar as amostras, e isso vai sair, chegar no detector, vai gerar um sinal que é o meu cromatograma, tá? Então aqui a gente tem, né, o reservatório, onde a gente tem já um filtrozinho aqui, e também para tirar, né, o excesso de gás. Então você pode ter equipamentos com até 4 reservatórios, como é o caso do equipamento que a gente tem no laboratório. E aí os modos de eluição, né, que aí a gente tem o modo isocrático, onde eu vou ter a mesma fase móvel durante toda a corrida. Então, você vai preparar lá uma fase móvel, vai colocar aqui no frasco e não vai variar. Pode ser uma mistura, né, de metanol, água, aí você coloca lá, vamos supor, na proporção de 7:3. Pronto, vai ficar essa corrida o tempo todo, essa fase móvel. Ou, como muitas vezes a gente acaba, né, optando na área farmacêutica, o gradiente. Então, gradiente você vai ter pelo menos 2 reservatórios. O A, que normalmente a gente coloca a fase aquosa, e o B, que a gente coloca a fase, o solvente orgânico. E aí você vai ter o que? Misturas, né? A gente tem aqui um mixer que vai puxar de A, puxar de B, fazer a mistura de acordo com a programação que a gente colocou, aumentando, né, normalmente nas corridas, aumentando isso aqui gradativamente, a gente vai aumentando a fase orgânica, que é mais forte, e reduzindo a fase aquosa. Então aqui a gente tem, né, por exemplo, posso ter 3, 4 reservatórios. Então você vai ter as bombas, né, e aqui você vai ter a mistura, né, que a gente vai ter aí o mixer, que ele vai colocar de acordo com o que a gente programou no aparelho, tá? E aí a programação isocrática versus gradiente. A isocrática, né, ela tem essa limitação de você, se você tiver analitos, uma mistura mais complexa, às vezes você não consegue resolver no sistema isocrático, então você acaba, né, tendo que ir para o sistema em gradiente, onde você vai aumentar a força da fase móvel, né, versus tempo. E aí a gente tem os detectores, né, onde ele vai converter o sinal da concentração, né, em um sinal que pode ser registrado, que no caso do HPLC é a área sobre a curva, e o detector mais utilizado é de UV-Vis, tá? Então é o mesmo princípio do espectrofotômetro. É um espectrofotômetro acoplado lá como detector, tá? E aí a gente tem mais antigos com comprimento de onda fixo, mas hoje em dia a gente utiliza mesmo o arranjo de fotodiodo, onde ele permite que a gente leia mais de um comprimento de onda simultaneamente, tá? Então aqui é a região do V ultravioleta visível, a gente já falou isso na aula de espectrofotometria. Então na região do ultravioleta a gente tem que ter cuidado com a interferência do solvente. Então
preferencialmente usar solventes que têm absorção abaixo de 200 nanômetros. Por quê? A partir de 200 nanômetros, muitas moléculas orgânicas do nosso interesse começam a absorver. E aí você tem uma interferência, tá? Bem, os detectores, né, de comprimento de onda variável é o que se utiliza hoje em dia, tá? Então tem essa possibilidade da gente fazer uma varredura desses comprimentos de onda. Por exemplo, a gente vai ver, às vezes tem um analito que absorve melhor em um determinado comprimento de onda e outro em outro comprimento de onda. Então a gente, no detector de arranjo fotodiodo, eu posso depois analisar a mesma amostra com 3 princípios ativos, com 3 fármacos, na mesma formulação, em diferentes comprimentos de onda na mesma corrida. Eu não preciso injetar uma corrida com o comprimento de onda de um fármaco, depois novamente com o do outro fármaco e novamente com o do terceiro fármaco. Na mesma corrida, o detector ele vai fazer esse registro de todos esses comprimentos de onda que a gente pré-selecionou e isso facilita bastante a nossa vida, tá? E aí onde a gente vem com a manipulação dos dados, né, todas as informações que são tiradas do cromatograma, tanto análise qualitativa quanto análise quantitativa. Então aqui eu vou mostrar um pouco para vocês do nosso software. Então o software que a gente utiliza é o equipamento da Shumatsu, tá? E aí a gente tem aqui esse instrumento 1 é o detector que a gente tem de arranjo fotodiodo e o 2 aqui é o de fluorescência, que é muito mais sensível. E aqui 3 e 4 se a gente fosse rico e tivesse dinheiro para colocar um massas, algum outro detector, mas por enquanto a gente tem apenas o detector de UV-Vis, né, esse arranjo fotodiodo, e o detector de fluorescência. Aqui, né, é só para a gente dar uma olhada, né, na estrutura do software em relação ao método. Aqui aparece não conectado, né, porque eu fiz isso com acesso remoto, então o equipamento não estava em funcionamento. E aí, basicamente, né, a gente tem aqui, né, a aquisição, né, do detector. Aqui eu peguei um método qualquer. E aí a gente analisando, né, o coração do método, gente, é isso aqui. Então aqui a gente tem, por exemplo, um método, tá? E aqui tá vendo o tempo, como eu falei com vocês, a gente vai colocando o tempo, a gente seleciona a bomba. Aí como a gente tem 4 bombas, esse método estava salvo para a bomba D. Aí a bomba D, a gente vai, né, o reservatório D, colocar o solvente que eu quero. Então vou colocar o solvente orgânico e o A sempre vai ser a fase aquosa. Sempre vai ser, né, a fase aquosa acidificada ou tamponada. E aí a gente faz a programação aqui, tá vendo? Então aqui no meu método ele começa com 20% desse solvente que está aqui, depois, né, aqui para 3 minutos também, aí quando chega em 4 minutos eu aumento para 40, tá? Aumenta aqui para 40, até de 10 a 12 minutos para 100%. Então percebam que esse D aqui, isso aqui é o solvente orgânico. Então no equipamento normalmente a gente vai programar o solvente orgânico. E aí, como eu falei com vocês, a gente vai o quê? A gente vai aumentando a proporção de orgânico. Então, quer dizer que se eu tenho 20% do solvente orgânico, significa que eu tenho 80% do aquoso. A mesma coisa, se eu tenho 40% do orgânico, aqui eu já tenho 60% do aquoso. Até vir aqui 100% do orgânico, significa que eu tenho 0% do aquoso. E aí ele volta para as condições iniciais do método, que é 20% do orgânico. Então aqui é uma corrida bem rápida que a gente fez para análise, né, do que a gente vai fazer na aula prática, né? Mas a gente tem programações muito mais extensas, tá? Então aqui, ó, é onde a gente seleciona, tá vendo? Então aqui ele já entende que é a bomba, né, que o A a gente não elenca aqui, então aqui a gente coloca as concentrações iniciais do método. Então aqui, bomba A, aqui solvente A, solvente B, solvente D. Vamos supor que aqui começou em 100%. Eu tenho que fazer né, dar essa informação. Aqui o máximo, né, de pressão que o meu equipamento suporta. Então quando atingir 250 ele vai desarmar. E aí a gente tem, né, aqui o fluxo, né? Nesse caso aqui a gente coloca o fluxo, aqui está de 1 ml por minuto. Nessa outra aba, né, que essa é a aba aqui, a gente estava aqui na aba do detector, né, que eles chamam de PDA. Aqui a gente aciona as 2 lâmpadas, se eu quiser fazer uma varredura ultravioleta visível. Então a lâmpada de deutério, a lâmpada de tungstênio. E aí ele começando, eu boto aqui, aí eu coloco o valor que eu quiser. Mas se eu quiser fazer a varredura completa, eu peço para ele começar em 190 nanômetros e até 800 nanômetros. Então ele vai varrer
toda essa faixa de comprimento de onda. Então, tem essa grande vantagem desse equipamento. Vou mostrar aqui, abrir o software, para a gente ver isso um pouco melhor. Aqui eu desconectei. Bem, então esse aqui é o nosso software, tá? Então, aqui é quando eu quero ver minha análise. Aqui é o detector, as corridas que a gente fez por UV-Vis. Aqui as corridas que a gente fez por fluorescência. Aqui está em aberto, se eu quiser colocar massas quando a gente tiver muito dinheiro. E aqui também se a gente tiver um outro detector. Então, vamos aqui abrir, né, aqui o método, né, que eu quero mostrar método aqui para vocês, tá? Mostrar um pouco da cara do software, né? Como o equipamento está desligado, né? Ele dá essas mensagens aqui. Então, aqui eu vou abrir um método que eu utilizo, que é um pouquinho mais longo. Eu acho aqui os métodos. Só para a gente ver aqui aleatoriamente, tá? Então, aqui a gente tinha um método de 67 minutos, tá? Com fluxo de 0,6 ml por minuto. E o solvente B, né, que é o solvente orgânico que a gente utilizou, com a concentração inicial de 7%, tá? E aí, a gente abrindo essas outras abas, né, a gente vê aqui a minha programação. Então, eu começava com 7% do orgânico, significava que eu tinha 93% do aquoso, depois ia para 17%, tá? E aqui versus tempo, aqui com 25 minutos ia para 25%, depois 35%, 40, 45, 50, 70, até 100%, que aqui é quando a gente está fazendo a limpeza da coluna. E aí, para voltar às condições iniciais, para a gente fazer uma próxima corrida, a gente já deixa ele em 7%, que era, né, ali a condição inicial da nossa corrida. Então, isso aqui, gente, é o coração do método, tá? Então, a gente vem aqui. Tá vendo? Aqui estava selecionada a lâmpada de deutério e de tungstênio, mas eu também posso deixar a lâmpada desligada, ou escolher deutério, ou escolher só tungstênio, ou colocar as duas. E aí aqui eu posso colocar o comprimento de onda que eu quiser, tá? Então é basicamente isso que a gente acaba vendo no método, né? Aqui como está desconectado, a gente não está vendo muita coisa, mas eu queria mostrar para vocês um pouco da questão do método. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais da análise quantitativa.